Pronto, agora estamos ao vivo pelo link Hourview. Estamos aqui de volta. Bem-vindos a todos, obrigado por quem já está por aqui, para quem teve o carinho de se desfazer da comodidade de estar no Instagram e vir para cá. Peço desculpa por esse entrave, vamos ver se na semana que vem a gente consegue resolver essa questão, mas a gente preferiu não deixar de fazer e chamar todos para cá, porque o costume de estar com vocês, para mim, e para a Deise com certeza também, sei que posso falar por ela, é muito grande estar com vocês, então a gente prefere esse incômodo do que não tê-los conosco essa semana. E com essa complicação toda e com todas essas dificuldades, eu poderia dizer que nesse momento dá vontade de chorar, né, Deise? Mas chorar não é o... Esse é o gancho do nosso tema de hoje. Por que eu vou fazer beicinho e chorar? Diz aí. Podemos chorar ou não podemos chorar? Isso é bom ou não é, gente? Eu confesso a você que eu sou um chorão. Eu choro à toa. Eu choro qualquer coisa. Dá notícia na televisão, eu estou chorando. Essa semana mesmo, um filho estava chorando a morte do pai, morreu de Covid, e aí eu me emocionei e tal. Meu filho estava aqui, meu netinho, aí eu fico logo emocionado. Aí já chorei. Aí, por que está chorando, pai? Eu ainda tenho emoção aqui, né? Não estou, ainda não virei pedra de gelo. Ainda. Por enquanto não, né, Jans? Ainda não. Isso aí, gente. O que eu vejo muito, inclusive nos processos terapêuticos, é um esforço muito grande que a gente faz para tentar não chorar. Aí, às vezes, o choro vai vindo até aqui Então, a gente costuma fazer muita força para não chorar. Uma coisa que a gente costuma falar é que quando a gente chora, a gente é visto como fraco. Chorar é um sinal de fraqueza, a gente se mostra muito vulnerável e a gente tem aquele medo que a gente já falou aqui em outras lives, de se eu me mostrar vulnerável, se eu demonstrar alguma fraqueza, como que vai ser? E as pessoas vão abusar de mim e vai todo mundo não me respeitar. E aí a gente tem uma série de muitos medos, né? Mas o choro, a única coisa que ele realmente prova é que somos humanos, porque a natureza é perfeita, nos fez de forma perfeita e graças a Deus por essa lindíssima faculdade que nós temos de chorar. Temos canais lacrimais, todos temos, e o choro é uma grande dádiva, ele é uma grande bênção. O choro é a forma que a gente tem para colocar muita coisa para fora. Como a gente disse na nossa live passada, e eu dei um exemplo até meu lá do besourozinho no colégio, quando eu era menina. Aliás, eu queria até fazer um parênteses aqui, Jansen, porque eu falei que a gente às vezes passa por situações mais simples e situações mais complexas. E eu falei que essa situação do besouro que eu passei era uma situação mais simples. Mas eu queria dizer que às vezes ela é muito complexa. Muitas vezes a gente tem grandes traumas e foi por causa de alguma coisa assim no colégio, algum tipo de bullying, de brincadeira, de implicância que a gente passou Mas deu para entender que você falava de simples relativamente ao que você passou. Você enxergou aquilo como simples, né? Para você. Deu para entender. Mas tem eu estou falando de tranquilidade porque... Como a gente sempre fala, não tem receita de bolo se tratando de ser humano. Então, assim, às vezes uma situação semelhante pode ser muito, muito pesada para outra pessoa, com pontos diferentes, né? Mas, assim, a gente tem esses medos e o choro, ele é uma grande dádiva, ele é uma forma da gente começar a colocar para dentro aquilo que a gente vem acumulando. E como a gente sempre fala aqui, a Bíblia é o livro mais psicanalítico que a gente conhece, e tem um trecho na Bíblia, que é um trecho das bem-aventuranças, que fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Agora, que tipo de choro é esse? Por que que eu sou bem-aventurada quando eu choro? Que história é essa que a Bíblia quer dizer dessa forma? E aí, assim, ó, o primeiro tipo de choro que eu queria que a gente visse aqui é o choro do vitimista. E esse não leva a gente para bons resultados. Choro do vitimista é aquele onde eu vivo chorando, onde eu vivo me lamentando e eu digo que a culpa é sempre sua, né? Então eu tô triste assim porque o Jansen fez assim comigo, porque o Jansen falou aquilo, porque o Jansen agiu daquela forma ou deixou de agir, porque os meus pais, porque isso, porque aquilo, porque na minha infância, porque as condições, e a gente está sempre num choro de lamentação, de reclamação e de colocar a culpa em outra pessoa, em outra circunstância ou em outra situação. Tem uma frase que diz que o vitimista ele não quer ajuda, ele quer aliados. Aliado. Então, eu gosto de chorar e de contar as minhas pitangas para você, porque eu quero que você se junte comigo contra uma outra coisa. Então, eu falo, Jansen, sabe por que eu estou sofrendo? Por causa do meu irmão que faz assim, que faz assado, e eu quero que você vire meu aliado para nós dois podermos ficar contra aquele indivíduo que eu digo que é o culpado por toda a minha tristeza, a minha desgraça, a minha qualquer coisa que seja. Então, o vitimista, ele está sempre chorando, sempre se lamentando, e é um lamento lá para fora. Eu estou sempre culpando alguém. Não, é meio infrutífero a gente tentar ajudar um vitimista nessa situação, porque ele não quer ajuda. Ele quer só isso mesmo, é um aliado para ficar junto com ele contra algo ou alguém, né? Então, esse é um tipo de choro que não leva a gente a muitos bons resultados. A gente tem um outro tipo de choro também, que é um tipo de choro que é esse que eu estou falando, que às vezes a gente faz uma força grande para não chorar perto dos outros, porque geralmente a gente está se sentindo envergonhado. Geralmente o nosso sentimento é um sentimento de fracasso. Então, por exemplo, eu estou aqui no meio de um grupo de pessoas e todos nós estudamos para concurso. E aí tem aqui fulano, beltrano e ciclano que passaram e eu não passei. E aí tá vindo aquele choro que eu falo que vem assim, vem assim, vem assim. A gente não quer derrubar, porque eu estou me sentindo muito frustrada. Vocês aí passaram, eu não passei. E como a gente já falou aqui anteriormente, muitas vezes a gente embola o meio de campo aqui. E ao invés de eu falar assim, eu não consegui passar nesta prova de concurso, eu falo, eu sou uma fracassada, porque eu nunca passo numa prova de concurso. Então, deixa de ser, para mim, passa a ser de um ato aqui para aquilo que eu sou, para aquilo que começa a me definir. Então, eu já começo a me caracterizar como um fracasso total, porque eu estou diferente daquele grupo. Que, em certo sentido, também é uma espécie de vitimização. É uma espécie de vitimização, às vezes é uma espécie de uma crença limitante, às vezes são registros inconscientes que eu tenho e que eu não estou conseguindo ali, né? Mas, de qualquer forma, não é um choro que tá me levando a bons resultados, principalmente porque geralmente eu estou comparando. Eu estou me colocando como na balança aqui com as outras pessoas, eu estou me colocando como pior do que os outros, né? Os outros conseguem, eu não. Ou então, eu sou uma pessoa solteira e esses aqui estão casando. E aí eu começo a me sentir como sendo um total fracasso, porque eu não estou me casando igual o outro. Ou eu vejo pessoas aqui com um nível de emprego e eu acho que o meu trabalho está um nível abaixo. E aí eu começo de novo a trazer isso tudo para mim. Eu não falo, eu tenho esse emprego, quero ter aquele, ainda estou me movimentando para conseguir. Não, eu falo, todo mundo consegue, menos eu. E aí vem aquilo tudo em cima de mim. Então é um choro que a gente tenta com todas as nossas forças não fazer, porque não deixar sair, porque geralmente a gente está se sentindo muito envergonhado e a gente está se colocando numa balança lá embaixo como muito fracassado.
Então, esse é o exemplo de choro que não leva a gente a bons resultados. Não é que a gente não possa chorar. Choro é uma bênção. Mas esse tipo, essa atitude não leva muito para muitos bons caminhos, né? Mas a Bíblia continua afirmando que bem-aventurados os que choram. E aí, que tipo de choro é esse que me faz ter um resultado mais bacana? E aí, lá no livro de Lamentações de Jeremias, a gente tem um livro que é do profeta Jeremias e tem um livro que é das Lamentações do profeta Jeremias. Imagina quanto ele não chorou escrevendo esse livro. Exatamente. É um livro fantástico, é um livro que eu amo assim de paixão. Aliás, ele é chamado de profeta chorão. Ele é chamado de profeta chorão. E nesse livro de Jeremias tem um trecho muito bacana, e eu vou ler aqui para gente, que está lá em Jeremias 3,39, que fala assim: Por que, pois, se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, ou chore cada um pelos seus próprios pecados. E aí levanta a mão aqui, quem está aqui com a gente, que já fez o Enneagrama comigo, que já ouviu o significado da palavra pecado, tá? A origem da palavra pecado, ela tem a ver com uma questão bélica, né? E pecado significa errar o alvo. Ela tem tudo a ver com esse contexto bélico, com esse contexto de guerra. Então, antigamente, digamos que eu e você, Jansen, somos de povos diferentes e nós estamos em guerra. Então, o que a gente tinha de armas antigamente, por exemplo, uma lança. Eu levantei a minha lança, mirei o Jansen, lancei e errei o meu alvo. Meu alvo era o Jansen e eu errei o Jansen. Por isso que tem um outro trecho da Bíblia que fala que o salário do pecado é a morte. Porque se o Jansen era o meu alvo e eu errei esse alvo, o que vai acontecer? O Jansen, que é espertinho, vai me acertar e sou eu que vou morrer. No então, futebol, assim, a gente diz que quem não faz, leva. Exatamente. É isso aí. Então, pecado tem esse sentido de errar o alvo. E eu não posso errar o seu alvo. O único alvo que eu erro é o meu. Então, queixe-se o homem, chore o homem pelos seus próprios pecados. Veja onde você está errando, porque aí nós vamos chorar um choro que leva a um bom resultado. Eu vou chorar por onde eu estou errando o meu alvo. E aí a gente pode, de novo, e eu tenho falado isso aqui constantemente, toda segunda-feira. Olha para onde dói. Nós temos alguns porquês que são muito fortes na nossa vida. E como eu estou dizendo aqui, às vezes a gente fala, isso aqui acontece para todo mundo, menos para mim. Presta atenção em qual é esse grande porquê. Qual tem sido o grande porquê da sua vida? Pode ser esse. Por que todo mundo consegue um bom emprego e eu não consigo? Ou por que todo mundo consegue uma estabilidade financeira e eu vivo aqui no perrengue financeiro? Por que todo mundo isso e eu aquilo? Então, quando a gente olha para esses grandes porquês, e de novo, a gente não gosta de olhar, porque esses porquês têm a ver com dores nossas e a gente quer fugir da dor, mas o nosso convite aqui toda segunda-feira tem sido: olha para aquilo que te dói. Porque quando eu olho para aquilo que me dói, eu posso trabalhar, eu posso cuidar disso. De novo, como a gente falou na semana passada, tem coisas que estão guardadas lá dentro no meu inconsciente. Enquanto eu não olho para isso aqui está pulsando dentro de mim, é como se fosse um programa girando aqui no meu sistema, e é isso que eu vou encontrar na minha vida o tempo todo, e vou chamar isso de destino. E quando eu olho para isso, eu posso pegar isso que estava escondido lá dentro no meu inconsciente e trazer para a luz. E aí eu posso trabalhar com isso aqui, e isso deixa de rodar aqui no meu sistema. Eu passo um antivírus aqui, e isso deixa de rodar e deixa de ser aquilo que eu encontro no meu dia a dia. Então, quando a gente olha para aquilo que realmente dói, quando a gente olha para esses nossos porquês, para essas nossas dores, aí a gente tem um mecanismo muito fantástico que nos foi dado de trazer isso aqui para fora. Existem várias coisas e uma delas é o choro.
Então, quando eu realmente me disponho a olhar e a chorar pelo meu erro de alvo, aonde está doendo aquilo, qual é aquela coisinha ali que me incomoda, que é o meu calcanhar de Aquiles, que é a minha fraqueza, é aquilo que eu não quero olhar, que eu fujo de olhar. Então, o convite é sempre: olha para isso. E o choro é uma forma de eu poder trazer isso para cá. A gente tem o costume de não querer olhar e não querer chorar porque a gente tem medo da dor. Mas é a dor para cura, né? Se a gente destronca um braço, por exemplo, torci meu braço e o braço está aqui torto. Se eu vou ao hospital, o que vai acontecer comigo é que um profissional vai chegar aqui, vai dar um puxão aqui, um tranco aqui muito grande e vai botar meu Horrível. braço no lugar. E isso, obviamente, vai doer, mas vai doer ali na hora e o braço vai voltar para o lugar e eu vou deixar de sentir dor. Se eu destronquei o braço e não me dispuser a mexer, isso aqui vai doer para sempre, vai me trazer cada dia mais consequências ruins, porque eu vou estar com o braço torto, eu vou comprometer todo o meu sistema aqui para fazer uma compensação desse braço que está aqui, e isso vai gerar dor em cima de dor e não vai parar. Então, olhar para a nossa dor no sentido que a gente fala aqui é isso. Vai mexer ali e pode doer, mas é a dor para cura. Depois disso, você para de sentir aquela dor. Talvez por isso que o livro que você gosta tanto, que é a Bíblia, diga: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, o então é só faça alguma coisa depois que você se examinou. Só parta para realizar alguma coisa depois que você identificou exatamente quais são suas dores, quais são suas razões, quais são suas motivações. Isso talvez seja o principal, porque é nesse contexto em que ele fala isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O homem é convidado a ser confrontado o tempo todo nos livros da Bíblia. E um desses confrontos que leva ao choro do resgate, o choro da cura, é o ai de mim. Ai de mim que estou perecendo. Ai de mim que habito no meio de um povo impuro, e que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Então, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão confortados, eles serão consolados. Essa capacidade de chorar a própria miséria, a própria penúria, é que vai nos conduzir ao autoexame e então daí o resgate. Tudo começa a partir do choro da dor, do confronto. É isso mesmo, é o autoexame, é essa coragem, né? Coragem é agir pelo coração, né? Agem de agir e cor de coração. Coragem é agir pelo coração, de olhar, de me examinar, né? É o ai de mim mesmo, ai de mim pecador. Esse foi, nas palavras de Cristo, aquele que desceu aliviado, que desceu em paz, que desceu tranquilo, porque ele teve coragem de olhar para o seu próprio pecado, ou seja, para o seu erro de alvo. E é olhar para o meu, como eu acabei de dizer aqui, eu não posso errar o alvo de outra pessoa, eu só erro o meu próprio alvo. Então, quando eu me disponho a olhar para mim, a ver as minhas dores e a trazer isso para a luz, é para que eu possa assumir a responsabilidade por trabalhar aquelas dores. Não adianta eu olhar para a minha dor para culpar o outro. Eu posso até saber que essa dor chegou até mim através de uma outra pessoa. Então, eu posso até ver, poxa, que dor que eu tenho, porque minha mãe me abandonou quando eu era criança. Mas se eu continuar, e se eu voltar lá para aquele primeiro tipo de choro que a gente falou aqui hoje, e começar, não, tudo na minha vida dá errado, é porque minha mãe me abandonou quando eu era criança, eu sou assim por causa... Tem uma música super antiga da sua época, Jans, eu não conheço não, só ouvindo vale a pena ver de novo. É assim, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. E as pessoas se voltaram contra mim. Exatamente. Então, assim, olha, se for para eu olhar, para ficar tentando arranjar culpados, a dor vai continuar doendo. Agora, qual é o meu erro de alvo? Olha, me dói muito. Nesse exemplo, a minha mãe me abandonou quando eu era criança. Isso foi algo que minha mãe fez e que me gerou
uma dor muito grande. Ok, mas agora eu vou assumir. De novo, o adulto é aquele que se torna pai e mãe da sua própria criança. Então, eu assumo essa minha criança e eu sou o adulto agora que posso garantir à minha criança que ela não vai ser mais rejeitada, que ela não vai ser mais deixada, porque eu estou com ela agora. Não tem como eu me afastar da minha criança, não tem como eu deixar, mas tem como eu querer não olhar. E isso é um movimento consciente que a gente faz. Olhar para a nossa criança e falar: olha, ainda que a sua mãe tenha te abandonado, eu não te abandono. Eu sou sua adulta agora e eu estou com você. Ainda que tenha acontecido isso, aquilo, eu agora estou com você. Então eu olho para onde eu estou errando, o meu alvo. Se eu estou errando aqui no sentido de ficar jogando culpas em cima dos outros, em cima das situações, ou eu fui muito pobre quando eu era criança, eu passei muitas dificuldades financeiras, faltou muita coisa para mim. Ok, passei por tudo isso e estou aqui. Então eu passei e venci. Porque se eu estou falando aqui com vocês, eu não morri de fome, eu não fui levada embora por essas circunstâncias, então eu passei e venci. E se eu já venci isso, eu posso cuidar dessa dor e mostrar para mim mesma, mostrar para minha criança: meu bem, está tudo bem, porque nós passamos e nós vencemos e nós estamos aqui. Mas isso ainda está doendo em mim, então o choro é uma forma de eu começar a colocar tudo isso para fora. E aí já vai deixar de ser um choro de vitimismo, vai ser um choro de eu querer aliados para ficar aqui remoendo comigo a minha dor, e vai passar a ser um choro de eu liberar essa dor. Eu já passei por isso, eu estou aqui, e aí eu vou deixar isso tudo sair para que esse ciclo se feche, porque senão eu vou ter 149 anos de idade e ainda vou estar sofrendo porque na minha infância eu não tive, por exemplo, leite de ninho, que a gente falou aqui numa live passada, né? Então, assim, quando eu choro tudo que eu tenho para chorar, eu posso encerrar aquele ciclo e olhar para mim hoje aqui. Eu passei por tudo isso, foi muito difícil, mas eu venci. Tanto que eu estou aqui agora. E aí você encerra esse ciclo e você pode seguir a vida sem estar preso por essa questão aqui. E aí a gente pode descobrir outras questões que estão prendendo a gente. E a gente vai repetindo o processo com cada uma delas. E a cada dia que eu faço isso, eu vou liberando essas dores. E a vida vai se tornando cada vez mais leve. Né? Esse peso que estava sobre mim vai saindo e a gente vai se esticando e se aprumando. E aí é aquele que disse: ai de mim, pecador, mas ele voltou para casa de maneira leve, aliviado. Ele voltou em paz. Então, esse é o choro que nas bem-aventuranças se diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É quando eu choro pelo meu próprio pecado, pelo meu próprio erro de alvo, quando eu me acolho, quando eu posso olhar para tudo isso, integrar em mim e então liberar isso que estava me doendo. Aí a gente sai em paz, aí a gente sai aliviado, aí é um choro que realmente me traz consolo e me torna um bem-aventurado. Um choro proveitoso, né? Total. Agora, eu tenho a sensação, Deide, de que existe um tipo de choro agradável. Hoje de manhã o Jansen estava me falando que o filho dele veio, ele estava com o netinho aí, tem estado com o netinho esses dias todos, e curtindo e babando o netinho. Veja quando a gente olha para um bebezinho daquele, que ele abre aqueles olhinhos e olha para a gente, às vezes tudo que a gente consegue fazer é começar a chorar de completa emoção de ver. É um choro super, mega, hiper bom. Quando a gente chora de emoção, quando a gente chora por falar, por reconhecer que, uau, finalmente eu consegui olhar para essa dor que estava aqui em mim e agora eu consigo trazer aqui para trabalhar. Isso é um choro completamente bom, isso é um choro de alívio.
todo choro, quando a gente permite que ele venha assim, ele é bom. Inclusive, quando é um choro de tristeza, aconteceu algo ruim e eu começo a chorar. E esse choro é bom porque ele está me ajudando a equilibrar o meu sistema aqui, ele está ajudando a colocar essa carga grande de emoção que veio para mim, ele está me ajudando a colocar isso para fora. Então, ainda que às vezes a gente esteja chorando um choro que vem carregado de tristeza, ou de saudade, ou de raiva, todo choro, quando ele vem assim de forma sincera, ele é super válido. Tem gente que fala assim, chorar de raiva é coisa de criança. Não é, chorar de raiva é coisa de gente. Então, às vezes eu estou com tanta raiva, me veio uma raiva tão grande que uma das formas de eu deixar essa raiva extravasar é através do choro, e é um choro super válido. Como a gente já falou aqui, todas as emoções cabem, todas elas são lícitas, todas elas têm o seu lugar. Então, inclusive, adultos chora de raiva. Tem horas que a coisa ali tá... E o choro que vem de raiva, isso me alivia, isso vai desopilando e vai liberando, vai me ajudando a liberar as minhas emoções. Então, o choro é um dom, é uma bênção, assim, fantástico que a gente tem. A natureza foi perfeita quando nos fez, e inclusive quando nos fez com a capacidade de chorar. Agora, você sabe que eu sou um camarada que choro com uma facilidade fora do comum, né? Eu estava assistindo, eu faço muitas edições aqui de vídeo, né? Eu faço muitas lives, eu faço as edições e gosto de fazer as entradas e tal. E fui buscando imagens aqui outro dia para fazer o Esporte Total, que é uma outra live que vai estrear na semana que vem. E aí eu estava juntando todas as grandes cenas de esporte, todos os esportes. E caí nos vídeos aqui de um esporte que eu gosto muito, que é o vôlei. E eu via os lances, são lances maravilhosos de vôlei, de jogadas e tal, e eu comecei a chorar de ver a coisa linda que é a plástica da jogada, da empolgação, da dedicação daqueles jogadores, dos resultados que eles conseguem. Eu estava chorando, eu falei assim, meu Deus, eu choro até de cantar de alegria. Eu estava feliz de ver aquelas cenas, e comecei a chorar. Ontem terminei o livro que eu estava lendo, mais um sobre a vida do apóstolo Paulo, um livrinho pequenininho, rápido, que eu acabei de ler. Quando eu acabei de ler, comecei a chorar, falei assim, meu Deus, que vida foi essa desse homem de entrega, de dedicação. Então, são choros. Eu tenho a sensação de que o choro, ele ocupa, pelo menos na minha vida, ele ocupa um espaço de uma pontuação muito forte da emoção que eu estou sentindo. E eu permito que isso aconteça para que fique registrado efetivamente o que foi que aquilo me trouxe de emoção. O que foi que aquilo que realmente significa para mim. É como toda vez que eu ouço a musiquinha do Senna, eu caio de chorar de novo. O negócio aconteceu há 26 anos atrás. Aí eu choro terrivelmente porque aquilo me emociona. Eu lembro das coisas que vivia naqueles domingos, naquela vida, e a falta que ele faz. Tudo isso, mas é bom. É um choro que eu me permito chorar, um choro que eu me permito sentir, porque ele pontua, sobretudo, a minha emoção, o meu sentimento, e não me faz guardar, e eu acho que isso talvez seja o pior. A tua prima está dizendo, eu choro de cantar o hino nacional. De cantar o hino nacional. O nacional é uma emoção muito grande, né? Um dos símbolos maiores da nossa pátria. E que bom poder chorar numa situação tranquila, em que a gente pode simplesmente ouvir e cantar o nosso hino, né? Quando a gente lê os relatos, por exemplo, de guerras, em que as pessoas queriam poder ter a oportunidade de cantar o hino da sua pátria e não podiam, e aí vinha aquele choro doído, dolorido demais, de falar, poxa, estamos aqui tomados e a gente não pode sequer cantar o nosso hino. São choros diferentes e são choros válidos. Então, é um choro muito bacana quando a gente pode cantar o nosso hino e se emocionar com isso de uma forma tranquila, né? De uma forma que, uau, eu posso cantar meu hino. Então, assim, é tudo muito válido, e é muito válido esse choro
essa emoção. Mais para frente, eu quero trazer aqui um pouquinho também do Eneagrama, que eu já falei, que é esse estudo dos tipos de personalidade. E aí dá para a gente ver melhor, inclusive, Jansen, por que você chora assim com tudo, né? Qual o motivo? O que se passa aí, né, na nossa personalidade, que tem pessoas que são que choram menos, tem pessoas, inclusive, que seguram o choro a todo custo, né? Tem gente que bate no peito e fala: a última vez que eu chorei, eu tinha 5 anos de idade, eu tenho 65 agora, eu chorei quando eu tinha 5 anos de idade. Meu amigo, são 60 anos de desperdício de bons choros que podia estar tendo. Então, tem gente que prende muito, tem gente que chora muito, tem gente que lida com choro de formas diferentes, como a gente lida com tudo na vida de formas diferentes, né? Ana Ruth, minha querida amiga, está perguntando aqui sobre engolir o choro. É a pior coisa que se pode fazer na vida. Toda vez que eu faço palestra para pais ou para professores, qualquer que seja o tema da palestra ou do treinamento, eu faço questão de lembrar isso. Nunca peça para uma criança engolir o choro. Isso é um movimento completamente antinatural. Choro é para sair, entrar. Então, nunca peça para uma criança engolir o choro. E como dizia o filósofo Bussunda, melhor para fora que para dentro. Nunca choro para dentro, nunca engolir o choro, gente. O choro é para sair, o movimento natural é de sair e não de engolir, tá? Então, assim, às vezes isso, inclusive, é aquela dor que a gente tá carregando, porque a gente era criança e engole o choro, para de chorar, cala a boca agora, você não pode chorar. Menino não chora, menina boazinha não chora, criança equivocada não pode chorar. E aí isso é uma dor que a gente segurou aqui. Então tem um acúmulo de choro, um acúmulo de dor, porque se eu estava chorando é porque eu queria expressar algum tipo de coisa. Então esse acúmulo aqui, agora que eu sou adulta, se eu me permito olhar para isso, uau, agora vem o choro. Para a gente ir tirando tudo isso daqui, para a gente ir trazendo tudo isso à luz, para a gente poder trabalhar todo esse conteúdo aqui. Então, engolir choro é antinatural. Choro é para ser chorado, é para fora. Bota para fora, deixa sair, que isso é que é o natural da vida. Foi por isso que a natureza fez a gente com essa capacidade de chorar. Jansen, eu não consigo ver daqui. Eu vi essa agora que pulou aqui na minha frente, mas eu não sei se tem mais alguma pergunta aí que você possa ver para a gente. A Selma está dizendo que é chorona também, muito. A Celina falou que chora quando ouve música da Alcione. E a Raquel disse que engoliu o choro da indigestão. Totalmente. Totalmente. E a Rosa também é chorona sumida. Muito bem. Tem várias. Hoje o pessoal participou bastante. É muito legal quando isso acontece. Eu gosto muito disso. Quando a gente estabelece o tema, um campo se abre, vem exatamente... as pessoas são atraídas por aquilo. Então, hoje nós temos várias pessoas choronas aqui. Sejam todas muito bem-vindas. As que não são também, mas sempre o tema que a gente traz aqui, ele se movimenta e as pessoas acabam sendo atraídas para cá. Agora, antes de você fazer o seu movimento, de hoje, deixa eu te perguntar um negócio. Como é que pai e mãe precisam se colocar, ou até para falar, diante da facilidade de dizer engole o choro, ou dizer homem não chora? Principalmente o homem faz isso muito quando tem filho, o homem diz, homem não chora. Não sabe lidar com o choro do garoto, não sabe lidar com a tristeza do filho, o homem não chora, né? Ou qualquer pai ou mãe que vê o filho chorando diz engole o choro por um motivo que seja qualquer. Como se posicionar nessas circunstâncias? Primeiro, engole o choro é uma expressão que a gente pode eliminar da nossa vida, no sentido de libera, deixa ela embora feliz e contente. Essa não é uma frase que a gente pode usar. Como eu sempre digo aqui, fica muito mais fácil lidar com os meus filhos quando eu aprendo a lidar comigo como filha.
né? Nem todos nós somos pais ou mães, mas todos nós somos filhos. E esse é o grande aprendizado da nossa vida, é o aprendizado da gente ser filhos. Então, se eu falo para o meu filho, engole o choro, e se essa é uma fala recorrente, é porque de alguma forma, em algum momento, eu aprendi isso na vida. Aonde foi? Provavelmente foi comigo mesma, né? Então, eu posso olhar para mim e ver aonde eu tive que ficar engolindo o choro, aonde eu não pude me expressar, aonde eu tive que segurar e travar as minhas emoções, e eu começar esse trabalho aqui de liberação disso. E aí fica mais fácil eu olhar para o meu filho com um olhar mais tranquilo. A criança é pura emoção e a gente não precisa bloquear. Então, a gente pode deixar vir as emoções. Ah, eu vou deixar meu filho fazer qualquer coisa? Não. Mas eu posso deixar esse fluir das emoções. E a criança é muito, muito sincera. Então, ela pode estar morrendo de rir aqui, e daqui a pouco ela começa a chorar, e daqui a pouco ela começa a rir de novo. E a gente, o grande trabalho de um adulto perante uma criança é justamente auxiliar essa criança a lidar com as suas emoções, não segurar, mas a lidar com as suas emoções. Então, acolhe a emoção da criança. Se ela está rindo, às vezes a gente, como adultos, às vezes a gente que manda a criança parar de rir, gente. Por que isso? Pare com essa bobeira, tá rindo aí à toa, muito riso, palhaçada, final fica de rindo de possível. tudo. Gente, isso não é palhaçada, isso é a coisa mais pura. A criança tá ali expressando a felicidade dela. Então, meu filho ri sim, e às vezes a criança tá chorando, então meu filho chora sim, tá tudo bem chorar. Eu estava com meu sobrinho outro dia, de vez em quando eu trago aqui exemplos do meu sobrinho, né? E eu estava com ele outro dia, ele ficou muito bravo com uma coisa, começou a chorar e aí começou a gritar. E aí eu fui lá, peguei ele e falei, meu amor, você não precisa gritar desse jeito. Até o vizinho lá, até a pessoa que está passando lá na rua está escutando você. Não precisa gritar, tá tudo bem você chorar. Vem aqui contar para ti o que aconteceu. Pode chorar à vontade. Titia está aqui com você, estou ouvindo seu choro e quero saber o que aconteceu. Só não precisa ficar gritando desse jeito, daqui a pouco você está vomitando. Então, ó, eu não estou coibindo o choro da criança. Eu estou administrando ali, porque de fato não precisava daquela gritaria, estava fazendo um berreiro, mas eu não proibi o choro, pode chorar. Vem contar para mim o que está acontecendo que a gente resolve aqui. Então tá tudo bem chorar. Às vezes, quando a gente está fazendo trabalho com criança assim, as crianças naturalmente sentem falta do papai e da mamãe. Então, às vezes, você é professor, você está lá na sua aula e a criança começa a chorar, né? Os pequenininhos principalmente. Ah, eu quero meu pai, estou com saudade da minha mãe. Tá tudo bem sentir saudade. Ah, eu entendo isso, a gente sente mesmo saudade do papai e da mamãe. Ah, eu sei como é que é. Vem cá, o que eu posso fazer para te ajudar? Você quer brincar comigo aqui um pouquinho? Vamos fazer um desenho aqui? Já que você está com saudade da mamãe, vamos fazer um desenho da mamãe? Mas eu não preciso ser impedir o choro da criança. E às vezes o que a gente quer é isso, né? Porque choro é um som que incomoda, né? Choro é um dos sons que mais incomodam o ser humano. Na verdade, eu acho que mais do que incômodo, ele gera um desconforto. Você não sabe como lidar com o choro dele. Esse que é o problema maior, né? E aí, para que esse desconforto não te deixe inquieto, não mexa com você, você tenta impedir que ele aconteça. Esse desconforto já vem do fato de que a gente tem muita dificuldade de lidar com as emoções e principalmente de lidar com o choro. Então, eu quero parar com o choro porque aquilo me desconcerta. E tá tudo bem ficar desconcertado, gente. Qualquer ser humano passa por isso. Então, é isso que a gente está chamando aqui, para a gente olhar. Nossa, se eu vejo alguém chorando, isso me deixa completamente desconcertado. Ok, eu vou sustentar isso. Com todo desconforto que eu esteja sentindo, eu vou sustentar isso e vou permitir que você chore. E se precisar, eu choro junto com você. Então, nós choramos juntos aqui, mas não fugir. E uma forma da gente fugir desse desconforto é a gente parar. Então, eu faço, engulo o choro, e mando o outro engolir, mando parar de chorar. Não, vamos sustentar aqui o desconforto, tá tudo bem.
a gente não precisa fugir daquilo que é estranho para a gente. E se a gente não foge, se a gente vai mantendo contato com aquilo, daqui a pouquinho aquilo vai deixar de ser estranho e a gente vai ter intimidade com aquilo. Então a gente lida de uma forma muito melhor. Desde o socorro, eu sou normal por não chorar na frente dos outros. Eu choro longe, seguro ao máximo diante de circunstâncias tristes, alegres. A querida Regina. Não, querida, você não é anormal, mas você está fazendo um movimento antinatural, né? Porque o natural é a gente se permitir. O medo que a gente tem de chorar na frente dos outros é justamente esse. Ai, vão achar que eu sou fraca, vão me considerar isso, vou te considerar humana. Porque da mesma forma que eu sinto a vontade de chorar, você sente a vontade de chorar. E às vezes a gente faz um esforço tremendo para que ninguém perceba que a gente tem vontade de chorar. É um esforço para fingir que eu não sou humano. Porque se eu sou humana, eu sinto vontade de chorar e o choro cabe em diversas situações da minha vida. Então você não é anormal, você só está tentando fazer um movimento antinatural. Não precisa, é esforço demais. O choro pode te trazer um alívio, uma ajuda assim, grandiosa. Você está perdendo a chance de utilizar essa força propulsora que o choro te dá, né? A gente gasta uma quantidade muito grande de energia para segurar o choro. Essa energia pode ser utilizada de muitas outras formas, inclusive na busca da solução para aquilo que te faz chorar. E para tudo no mundo há tempo para todas as coisas, né? Para tudo há tempo. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Por isso que o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Ele admite as duas possibilidades, admite a possibilidade do choro e admite a possibilidade da alegria e do sorriso, sendo que cada uma vai aparecer em um determinado momento, né? Na sequência de uma, e talvez até por conta de uma é que a outra apareça. Você também só valoriza o sorriso quando você passou pela dor que te fez chorar. Então, tudo isso é muito aceitável quando cada coisa acontece dentro do seu campo. A Rosa está dizendo aqui, estou livre para chorar. Quem mais está aqui com a gente? Tem muita gente. Hoje a participação foi bem grande, obrigado demais. Mas vamos ao seu movimento. Vamos ao movimento, gente. Não vou mandar vocês chorarem hoje, mas fica aqui o convite para a gente se exercitar neste mundo maravilhoso do choro. Ele costuma parecer para a gente como um mundo muito assustador, mas ele é um mundo maravilhoso quando a gente chora da maneira correta, dessa maneira que libera a gente, dessa maneira que traz leveza, que traz paz, que traz liberdade. Então, nosso movimento hoje não é para chorar, mas eu queria que a gente fizesse um movimento no sentido de vamos olhar um pouquinho para essas dores. Vou lembrar para vocês de novo, tá tudo bem olhar para a dor. Vocês estão vendo a gente, mas ninguém mais está vendo vocês. Vocês estão quietinhos aí onde vocês estão. Então, se permitam. Eu queria que a gente respirasse novamente, como a gente já falou aqui anteriormente, respirar profundamente não é fazer esse movimento aqui. Às vezes a gente fala, vamos respirar profundamente, a gente faz. Não deixa o ombrinho levantar, não deixa ir para vertical, tá? É só aqui, assim, ó, na horizontal. Então, inspira e solta. Pode fazer barulho, tá, gente? Inspira. Inspira. Essa é a respiração para quando a gente está querendo se acalmar, tá? E eu queria que a gente começasse a pensar agora em uma dor. Você pode falar, minha filha, eu tenho coleção de dores aqui. Por favor, não tenha, tá? Então a gente vai pensar em uma agora, porque se você pensa em uma, depois em outra, depois em outra, depois em outra, a gente deixa de ter coleção de dor e a gente faz esse movimento de liberação, tá? Então eu queria que você pensasse em uma dor, mesmo que você lembre aí de duas, tenta escolher uma delas, porque a gente trabalha essa agora e depois você trabalha a outra.
Pensa nessa dor. Um trauma é um movimento interrompido. Quando a gente completa um movimento, esse movimento está pronto para ser liberado. Um trauma é um movimento que ainda não foi concluído. E aí a gente fica nesse looping, revivendo e revivendo e revivendo. Então, no exemplo que eu dei aqui, se eu sou uma pessoa que me senti, que eu fui abandonada pela minha mãe lá na infância, e isso ainda está aqui, quando a gente completa esse movimento, a gente está pronto para liberar essa dor e esse trauma e seguir a vida com mais tranquilidade. Então, eu queria que cada um de nós pensasse numa dor, qualquer que seja, não precisa ser a maior nem a menor, uma dor aí que você escolher, pode ser uma pequena. Pense nessa dor e eu queria que você prestasse atenção agora em você, no seu corpo, e que você percebesse aonde que essa dor se movimenta em você. Nesse meu exemplo que eu dei, eu fui abandonada pela mamãe quando eu era criança. Aonde que você sente essa dor? Veja aí no seu corpo, aonde que ela está. Pode ser nas suas mãos, pode ser no peito, pode ser no estômago, pode ser aonde for. Só perceba aonde está essa dor. Percebendo aonde está essa dor, eu queria que você olhasse para esse ponto, se você puder até respirar, trazendo a sua respiração e a sua consciência para esse ponto, e que você permitisse que essa dor só se manifestasse a você. Você pode ver que tipo de dor que é. E eu estou falando de sensação física. Pode ser que a dor que você sinta tenha a forma de um aperto. Pode ser que tenha o aspecto de uma coisa áspera que te arranha. Pode ser que tenha um aspecto de alguma coisa que pesa. Eu queria que você só percebesse no seu corpo onde está e qual é a sensação dessa dor. E agora eu queria que a gente imaginasse uma bolha de sabão na frente da gente. Uma bolha de sabão, mas é uma bolha grande e é uma bolha resistente. E eu queria que você permitisse que essa sua dor vá para dentro dessa bolha. Que você olhe para a sua dor, veja como ela é e que você honre a sua dor. Ela está aqui em você e ela tem feito companhia a você. Então, honre essa dor, seja grato a essa dor e você completa esse movimento. E aí você permite que essa dor vá para dentro da bolha. E você pode dizer aí onde você está, aí na sua casa, onde quer que você esteja, você pode dizer para ela. E se você puder, diga em voz alta: dor, pode ir para a bolha. E deixa a dor ir e pode ver. Você pode olhar para isso e ter essa sensação dessa dor indo para dentro dessa bolha. E deixa aí. Às vezes ela vai de uma vez só, às vezes com outra pessoa ela vai indo gradativamente, mas deixa a dor, libera. E não é fácil liberar a dor, porque embora doa, às vezes a gente já está tão acostumado com ela que a gente quer segurar a dor como se fosse o nosso animalzinho de estimação. A gente tem dorzinhas de estimação. Então, se você quiser, você pode olhar, honrar essa dor e liberar. E permita que a dor vá para dentro da bolha. E indo para dentro da bolha, você agora pode entregar para Deus ou para o universo, porque ele é maior do que nós e ele sabe o que fazer com isso. Então você pode falar Deus, ou você pode falar universo, eu entrego agora essa bolha com essa dor para que você faça o que for melhor. E deixa aí. E volta a atenção para aquela parte do corpo aonde estava essa dor. E eu queria que você percebesse agora qual é a sensação que você sente ali no seu corpo. Pode ter dado alívio, pode ter ficado um vazio, pode ser a sensação que for, mas olha para essa parte do corpo agora, sente que sensações que você está tendo ali. E se você puder, leva a sua mão até essa parte do corpo. Se a parte do corpo for seu ombro, leva a mão até aqui e se proponha a cuidar disso daqui. Agora eu estabeleço aqui, ou eu desejo para cá, ou eu quero para cá, e diga o que você quer, sem essa dor aqui, nesse lugar, o que você quer aqui.
Você pode desejar paz, você pode desejar alívio, você pode desejar tranquilidade, você pode desejar felicidade, o que quer que seja, aquilo que o seu coração deseja, que você coloque a sua mão aqui e que você diga, para cá agora, o que eu trago, o que eu desejo e dê aí o que é que você quer, ok? Esse é o nosso movimento de hoje. Você está fazendo com uma dor e você pode repetir esse movimento quantas vezes quiser, com quantas dores ou com quantas situações você achar que vale a pena para você. Muito legal. Muito obrigado pelo carinho de todos, por ter ficado conosco até agora. Obrigado, Deise. É sempre, assim, uma alegria muito, muito grande, uma gratidão muito grande do nosso coração por vocês estarem aqui. Esse projeto nasceu agora no meio dessa quarentena e foi um desejo da gente de poder estar conectados mesmo no meio desse isolamento social, e acho que tem dado muito certo, porque a gente tem podido assim, caminhar juntos. Mais uma vez eu queria pedir para vocês, deixa aqui para a gente depois, em uma palavra, o que significou a live de hoje para vocês. E nosso muito obrigada. Segunda-feira que vem, estamos aqui de novo. Um beijo grande, tchau.